Eu quero nessa noite falar, louvado seja Deus, irmãos, sobre um coração sincero. Louvado seja Deus, amém? Sobre um coração sincero. Louvado seja Deus. Estava aqui escolhendo em casa, eu escolhi aqui, pedi a confirmação de Deus e eu ia falar sobre a perseguição da igreja. Mas Deus mudou, louvado seja Deus, amém, o roteiro. Se Ele permitir, o próximo sábado falamos sobre a perseguição da igreja, que há dois tipos de perseguição, amém? Primeiro, louvado seja Deus, é saber que nós somos um rumo para os irmãos até estudar, também para nos dar respostas no dia, né? Primeiro, é saber quem é fiel à sua própria igreja. Segundo, quem é fiel a Deus. Amém? Então, vocês já vão estudando de hoje, louvado seja Deus, até sábado, vocês vão trazer esses ensinamentos, vocês vão responder. Se vocês respondem, vocês vão nos trazendo também esse ensinamento. Amém, igreja? Amém. Então nós vamos falar de que hoje? Um coração sincero. Louvado seja Deus. Atos capítulo 2. Aleluia. Um coração sincero é o título da nossa mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a gente acha que seriedade é ter ao rosto fechado, né? Cara feia, tá com o rosto sisudo, amém? Mas não é, isto não é seriedade. Louvado seja Deus, amém, igreja? Isto não é seriedade, dar com cara feia, porque a Bíblia diz que o povo muitas vezes louvam a Deus com os lábios, mas o coração está o quê? Tão distante de Deus, está muito longe. Então não é com o seu rosto ou com o meu rosto que nós mostrarmos a sinceridade. Capítulo 2, louvado seja Deus, de Atos, amém? Capítulo 2, nós vamos ver o que quer dizer a palavra do Senhor no capítulo 40, versículo 44, perdão, igreja. Capítulo 2, versículo 44. Louvado seja Deus, ao 47. Aleluias, amém? Vamos ver o que quer dizer esse texto. Aleluias. Quem tiver achado pode ler em voz alta. 44 ao 47. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, e vendiam umas propriedades e bens, e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um, e perseverando unânimes todos os dias do tempo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e sigileza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Amém. Amém, igreja? Amém. Eu vou fazer uma pergunta dentro desse texto, irmãos. Quando a Bíblia diz unanimamente, o que quer dizer esta palavra unanimamente? Como se fosse um só, né, pastor? Como se fosse um só. Todos num só propósito. Aleluia. Amém? Todos numa só fé, todos no mesmo ânimo, todos fazendo a mesma coisa, amém? Com o mesmo sentimento, com a mesma coisa, com a mesma disposição, com a mesma disposição, amém? Não olhando, louvado seja Deus, da circunstância, amém? Mas sempre com aquela hospitalidade, ajudando um ao outro, amém? É por isso que na época, nos tempos passados,
as pessoas não tinham tanta dificuldade, as pessoas não tinham tanta miséria. Sabe por quê? Porque quem tinha, eles tinham sinceridade um com os outros. Quem tinha, eles tinham, louvado seja o nome do Senhor, amém, irmãos? Misericórdia uns para com os outros. E ali todos tinham, porque aquele que tinha, até mesmo tinha o que tinha para ajudar aquele que não tinha. Vendia suas propriedades para ajudar os seus irmãos, para que eles não vivessem humilhadamente, né? Louvado seja Deus, para os outros não fim falar mal. Quer dizer, então ali era o que? Sinceridade no coração. Amém? O amor, irmãos. Quando você ama as pessoas sem troca, isso você tem o que? Sinceridade. Quando você ama sem troca, quando eu quero dizer sem troca, eu quero dizer que muitas das vezes nós estamos amando alguém quando alguém está nos amando. E não é bem assim. Amém? Temos que amar sim, em todo vapor, em todo tempo, em todo momento. Ou que aquela pessoa ame você ou não, você tem que permanecer amando as pessoas. Não importa, amém, se eles não te amam. Porque assim diz a Bíblia que nós somos igual às pessoas que não são cristãs. Porque pessoas que não são cristãs, não todos, não vou dizer todos, tem pessoas boas, tem pessoas que têm sentimento, tem pessoas também que não é crente, mas tem, amém, louvado seja Deus, amor, tem paz, tem comunhão, amém, irmãos? Mas eu estou falando das pessoas que não têm esses veículos, louvado seja Deus, amém, que acabe o amor, louvado seja Deus. Então muitas das vezes nós como cristãos sejamos igual a essas pessoas, só queremos amar como as pessoas nos amam, amém? E não é para ser dessa forma. O crente é diferente, crente é diferencial, louvado seja Deus. Embora, irmãos, a tua carne não aceite, nós temos que esmurrar nossa carne para que ela, louvado seja Deus, não nos decepcione naquele dia. Qual dia, pastor? No dia da vinda de Jesus Cristo. Como já falei, vou continuar falando, vai ter muita surpresa na vinda de Jesus, exatamente por essas coisas, por esses detalhes, louvado seja Deus, que a gente não consegue amar, a gente não consegue ter sinceridade no coração. Amém, igreja? Aleluia. Sinceridade, irmãos, nos nossos dias, aleluia, é muito bom. Amém? Nos traz, louvado seja Deus, benefício para entrar no reino dos céus. Amém? Então nós vamos em nome de Jesus. Sabe por quê? Que as pessoas, tudo era comum, todos se amavam, porque tinham o que, irmãos? Sinceridade no coração, ou seja, tinha os corações sinceros. Nós estamos falando disso hoje, um coração sincero. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista Davi fez uma pergunta a Deus: Senhor, quem vai morar contigo? Respondeu o Senhor: quem for sincero de coração. Amém, irmãos? Não é todos os crentes, não, igreja. Não é todo mundo que está dentro de uma igreja, não. Não é todo mundo que está com a Bíblia debaixo do braço, não. Não é todo mundo que está orando, que está jejuando, que está meditando, que está, não pega os cursos, não é não. Quem é, pastor? São os sinceros de coração. São aqueles, louvado seja Deus, que por nada não cede. Louvado seja Deus. A Deus não cede, aleluia, a palavra de Deus. Ele não cede a sua vida, ele não cede a sua salvação por as coisas deste mundo. Esses são os sinceros de coração. Amém? Então é dessa forma que o Senhor Deus respondeu para Davi. Salmo capítulo 15. Aleluia. Salmo capítulo 15. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é um dia, irmãos, de ensinamento. Amém? É diferente de muitos cultos normais, né? Que nós falamos em línguas, que nós entramos no reteté, que muitas das vezes nós entramos, louvado seja Deus, na cambalhota. Amém? Hoje é um dia de ensinamento para você
meditar a palavra de Deus. Amém? Um coração sincero, louvado seja Deus. Salmo, louvado seja Deus, capítulo 15. Salmo, capítulo 15. Aleluia. Quem achou, por favor, lê para nós. Versículo, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 1 ao 2. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Amém, obrigado. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Então está aí a resposta divina, a resposta de Deus. Não foi nenhum outro homem como eu que respondeu, foi o próprio Deus também, literalmente. Ele falou para Davi. Aleluia. Então devemos pegar essas palavras, louvado seja Deus. Se nós não formos sinceros, vamos sim fazer parte, louvado seja Deus, desses que são sinceros, para que Deus possa mudar de ideia e ter misericórdia da nossa alma. Amém? A partir de hoje, a minha vida também, louvado seja Deus, vai entrar mais nesse quadro da seriedade. Louvado seja Deus, um coração sincero, porque Deus está procurando quem? Os verdadeiros adoradores, que adoram Ele em espírito e em verdade. Amém, igreja? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus afirmou: feliz é todo aquele que é sincero de coração, porque este herdará o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Louvado seja Deus, aqui com o próprio Jesus Cristo. Amém, amado? Afirmando, aleluias. Vamos ver Mateus capítulo 5. Aleluia. Pode ler para mim aquele que tiver já achado em nome de Jesus. Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurado, Deus abençoe. Bem-aventurados são os limpos de coração. Quer dizer, quem é limpo de coração, esse é sincero de coração. Amém, igreja? Esse tem seriedade no coração. Então esse vai ver Deus, esse verá a Deus no dia, louvado seja Deus, no dia do Senhor. Aleluia. Olha só, irmãos, o que diz a palavra do Senhor. Vendo Davi que o seu coração, irmão, não era sincero, fez um pedido a Deus, dizendo: Senhor, agora eu vou fazer pergunta para a igreja. Amém? Qual foi o pedido, irmãos? Quando Davi se examinou. Por isso que a Bíblia diz que examine-se ao homem a si mesmo. Amém? Quer dizer, o homem e a mulher, quando se fala do homem, está falando de mulher. Amém, igreja? Quer dizer, todos têm que se examinar. E Davi, ele se examinou. A prova dele ter se examinado foi isto. Ele pediu para Deus, amém? Pediu para Deus isto. Ele fez esse pedido. Qual foi o pedido? Quem tiver a Bíblia aberta, responde. Não retires de mim pelo Espírito Santo. Não entendi. Não retires de mim pelo Espírito Santo. Vamos ver. Não retire de mim o Espírito Santo. Outra aí, quem responde? Pode ler. Pode ler, irmãos. Se tiver a Bíblia aberta. Aleluia. Capítulo 51 de Salmo. Capítulo 51 de Salmo, versículo 10. Vamos ver a resposta de Deus. Louvado seja Deus. Vamos ver o pedido, aliás, o pedido de Davi. Amém? Quando ele se examinou que o seu coração estava correto, não estava limpo diante de Deus, ele fez um pedido para Deus. Quem responde no versículo 10? Quem responde no versículo 10, irmão? Cria em mim, ó Deus, Olha, um coração puro e renova em mim o espírito reto. está vendo? Foi quando Davi, olha, se examinou, olha, eu não estou certo. Eu não estou correto diante de Deus. Senhor, eu vou te fazer um pedido. Amém? Cria em mim, o que, irmãos? Um coração puro. Quer dizer, quando diz puro, não é para ter nenhuma rapina.
Amém? Não é para ter nenhuma maldade, não é para ter nenhum tipo de mágoa, ódio, nada, intriga, nada. Amém? Então tem pessoas, e tem várias pessoas, que ele não fala há tempos. Há tempos. Amém? Ele tem a oportunidade de fazer as pazes, mas não faz. Amém? Porque a arrogância é grande, o orgulho é grande, e ele prefere perder a salvação do que fazer as pazes com o seu próximo. Independente de ser o seu tio, o seu pai, sua mamãe, o seu primo, o seu vizinho, o seu colega de trabalho, é dessa forma. Amém? Então tem o quê? Tem uma rapina no coração. Esse coração não está limpo, ele está o quê? Impuro. E Davi está impuro. E nós sabemos pela Bíblia quais são os atos de Davi. Amém? Para estar nesse instante com o seu coração puro. Por isso que ele fez uma reflexão, deu uma examinada e disse: Senhor, queria um coração puro, um coração sincero. Tira essa maldade do meu coração, perdoa meus pecados, tantas as coisas, a abominação, amém? Tantas abominações que eu abominei, que eu pequei, que eu fiz diante de ti. Limpa isso do meu coração e me dá agora o quê? Um coração novo e reto. Amém, igreja? Todos nós devemos ter, aleluia, este coração puro e reto diante de Deus. Todos. Amém? Não era só Davi. E tem pessoas que não se purificam porque não querem. Porque não quer. E há oportunidade, igreja. Tem oportunidade, sim. Aleluia. Sempre eu digo que mais vale um crente desmantelado vivo do que uma pessoa desmantelada que já partiu para a eternidade. Amém? Porque o que partiu desmantelado, desobediente, não tem mais como reverter o quadro, não tem mais como voltar atrás. Amém? Ressuscitar para tomar a caminhada certa, não tem mais como. Agora o que está na terra, amém? Desmantelado, ele pode o quê? Se consertar. Ele pode se consertar, porque diz o mundo aí que o pau torto não se endireita e eu provo que se endireita. Amém? Eu provo que se endireita. A Bíblia diz que se endireita. Todos os montes serão o quê? Planeado. Amém? E todo que é torcido, amém? O que acontece? Se distorce, se endireita. A Bíblia diz isso lá em Isaías. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então cria em mim, Senhor, o quê? Um coração reto. Coração puro e reto. Louvado seja o nome do Senhor. Veja o que ele diz aqui, a palavra do Senhor. Nós lemos em Salmo 15, versículo 10. Agora nós vamos ler, abre para mim e vamos em Isaías 29. Isaías 29. Porque muitas glórias, irmãos, não sobem para Deus. Porque muitas glórias não sobem para Deus. Muitas das vezes nós estamos num culto, né? Um culto de avivamento, não é assim? E muitas glórias e aleluia será o quê? Dada. Mas muitas delas não sobem, irmãos. Muitas glórias, muitos aleluia, muitas vezes não sobem. Agora a pergunta, por que não sobe? É isso, por quê? Porque não tem um coração sincero. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem um coração sincero. Vamos ver Isaías capítulo 29, igreja, versículo 13. Pode responder quem achou. Diz o Senhor: este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de ódio, em coisa aprendida por comigo. Então, se os lábios pronunciam e o coração está longe de Deus, esse coração está sincero, irmãos, a Deus? Esse coração não está sincero a Deus. Os lábios pronunciam: Deus é bom, Deus é maravilhoso, né? Deus é bom. E
que glorifica, exalta, mas ele está falando distraidamente, porque o seu coração, olha, está muito distante. Então não tem um coração puro, então não tem um coração sincero. Louvado seja o nome do Senhor. E é preciso que nós, irmãos, tenhamos um coração reto, um coração sincero, um coração puro. Amém? Para que Deus possa assim ter misericórdia das nossas vidas e da nossa alma. Não é brincadeira. Muitas vezes a gente brinca, né? Os tempos passam e a gente se vai. Amém? Os dias do homem já são contados. Todos sabem disso. Nossos dias são contados. E nós que já conhecemos essa palavra, é bom ter cuidado. É bom ter cuidado. Purificar o coração. Purificar. Santificar. Amém? Para que Deus olhe lá dos céus e veja mesmo que está puro. Porque é fácil se dizer estamos puros. Amém? É fácil se dizer estamos certos, estamos agindo correto. É fácil falar isso, eu não sei, eu não fiz, eu não faço. É fácil dizer. Amém? Mas Deus sabe, irmão, de todas as coisas de nossas vidas, nossos passos. Deus sabe por onde nós andamos. Deus sabe por onde nós entramos, por onde nós saímos, sabe onde sentarmos, sabe de onde levantarmos, sabe até os pensamentos. Amém? Até os nossos pensamentos Ele sabe, porque não sabe aonde eu estou. Amém, igreja? Então temos que ter um coração sincero. Louvado seja Deus. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Louvado seja o nome do Senhor. Vejamos o que diz aí o nosso irmão Marcos. Aleluia. Marcos capítulo 7. Louvado seja Deus. Versículo 6. Versículo de número 6. Olha o que diz a palavra do bom mestre. E ele respondendo, diz-lhe: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isaías falou isto, agora Marcos vem e confirma. Amém? Isaías primeiro falou, agora Marcos vem e confirma. Quer dizer, quando Marcos confirmou isso, ele estava ensinando ao povo, com certeza. Amém? Porque era o povo também que estava na rebeldia, era o povo também que não tinha um coração sincero, e ele comparou o seu povo atual com o povo da época, e ele já utilizou Isaías. Aleluia! Olha, Isaías já tinha dito, eu estou dizendo agora, Marcos falando agora, olha, que esse povo adora o Senhor com os lábios, mas os corações estão distantes dele. Amém? E nos nossos dias atuais, igreja, hoje estamos falando agora para Monte Moriá. Hoje estamos falando para várias igrejas. Hoje estamos falando para vários irmãos. Estamos falando para várias pessoas que dizem ser de Deus. Muitas das pessoas, não digo todos, mas muitas das pessoas de todos os lugares estão apenas louvando a Deus com os lábios. Mas os corações estão o quê? Longe de Deus. Como prova isso? Se formos citar, amém? Muitas coisas está provando que o povo está distante de Deus. Aleluia. E é bom a gente consertar isso enquanto é cedo. Um coração, olha, o coração do justo, olha aqui, preste atenção nisso. O coração do justo anda em sinceridade, e os seus filhos aprendem dele. Amém? Vocês entenderam? O coração do justo anda em sinceridade. E quem aprende? Os filhos. Amém? Você mãe, você que é pai, louvado seja Deus. Se você é justo, seus filhos vão aprender de você. O que é a justiça? O que está falando sobre essa justiça? Todas as coisas, as coisas boas que você pratica, que eu pratico. Amém? Nossos filhos no futuro vão aprender da gente.
eles vão espelhar-se na gente e vão dizer: aprendi do meu pai. Amém, igreja? Eu aprendi do meu pai. Louvado seja Deus. Se for ruim, amém? Como eu já vi muitas entrevistas, os filhos dizendo: eu puxei isso do meu pai. Coisas boas. E quando não, é coisas más, ele diz: não, meu pai também já era assim, etc. Amém? Tudo que é bom, os filhos aprendem. E o que é mal, os filhos também aprendem. É por isso que os pais, e mãe, têm que fazer só coisas boas na frente dos filhos. Falar algo que é bom na frente dos filhos, porque eles vão aprender também. Tudo que nós fazemos, os filhos estão o quê? Filmando. Aleluia. E estão aprendendo o que é bom. E estão aprendendo aquilo que é ruim às vezes. Amém, igreja? Se o nosso coração for puro, o dos nossos filhos também vai ser o quê? Puro. Mas se os nossos corações, pai e mãe, for impuro, os filhos também vão ser o quê? Impuros. Não todos, porque cada um procura o seu caminho. Amém? Tem pessoas que procuram o seu caminho, mesmo vendo o pai, mesmo vendo a mãe fazendo ou falando algo que não é lícito, que não é certo. Ele procura viver a própria vida dele boa, amém? Para agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a maioria, infelizmente, segue as coisas ruins dos pais. Amém, meus irmãos? Isso é falta de pureza no coração. Isso é falta de seriedade, sinceridade no coração. É falta de um coração sincero. Nós estamos falando nessa noite de um coração sincero. Louvado seja Deus. Vamos pegar isso para nós, igreja. Vamos pegar isso para nós. Se nessa noite nós vamos citar o que é, o que simboliza um coração sincero. Amém? Em muitos pontos, louvado seja Deus, nós abranjamos. Louvado seja Deus, em muitos pontos. Aleluia. Principalmente na hora da fidelidade em tudo. Amém? Em tudo, eu estou falando geral. É o que você imaginar. A fidelidade tem que estar em nós. Em o que você pensar, a infidelidade e a fidelidade, amém? Ela tem que estar uma à outra. Louvado seja Deus. Mas estamos falando de pureza. Joga a impureza no lixo, joga fora, que isso não faz mal. A mentira, por exemplo, a mentira ela não é de Deus. E quem é mentiroso, mente para tudo, é infiel a Deus. Tem um coração infiel, igreja. Sim ou não? Tem um coração infiel. Às vezes as pessoas dão uma receita mentirosa para você, até mesmo aproveitando o ensejo da sua dificuldade, para você mentir, para arrumar um emprego. Amém? Para suprir a sua necessidade. E não é bom você dar com essa tal mentira nos lábios. Porque se nem você seja puro, nesse momento você contamina o seu coração. E você vai passar a ser o quê? O impuro. Vai passar a ter um coração impuro. Louvado seja Deus. Fale somente a verdade. Procure fazer somente o que é bom, para que Deus mude de ideia. Amém? Louvado seja Deus. Deus mude de ideia e tenha compaixão de você ou de mim. Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus. Continuamos em nome de Jesus Cristo. Provérbios, capítulo 20 de Provérbios. Louvado seja o nome do Senhor. O coração do justo, o coração do justo anda em sinceridade, e os seus filhos aprendem dele. Aleluia. Provérbios, capítulo, versículo 7. Aleluia. Pode ler emprestado? O justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Amém? Bem-aventurado é o justo na sua
sinceridade. E o que mais, irmão Cláudio? Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Bem-aventurados serão os seus filhos depois deles. Amém, igreja? Então isso é tão importante. Isso é muito importante. Nós temos sinceridade. Nós temos um coração sincero para tudo. Às vezes as pessoas querem cobertar algo de alguém, louvado seja Deus, com medo às vezes de ofender. E deixa por aí. Esse coração é sincero? É sincero? Não é. Conversa. A Bíblia diz-nos que é melhor que uma repreensão ampla. O que é ampla? Assim, ó, cara a cara, face a face, do que um amor encoberto. Não adianta você encobertar erros de ninguém. Amém? Para a pessoa não se ofender, porque de qualquer forma ele vai se ofender uma hora. Porque vai indo, fazendo, uma hora ele vai achar alguém para falar. Então, de qualquer forma, ele vai sim, amém, ser avisado. Louvado seja, porque se Deus ama essa pessoa, igreja, porque o nosso mundo não tem alguém com o coração mais sincero do que Deus. E Deus não deixa ninguém passar-nos. Ninguém. Deus, olha, ele está conectado em tudo, em todos. Aleluia. Nenhum pensamento seu passa diante do memorial de Deus. Nenhum. Tudo que você pensa agora, pensamentos positivos, pensamentos negativos, tudo Deus ele está agora observando. Tudo. Deus que tem um coração sincero, igreja. Glória a Deus. Deus que tem muito cuidado com a nossa alma, com o nosso espírito. Louvado seja Deus. Jesus está voltando. Senhor da igreja, quantos acreditam nisso? Aleluia. Está voltando. Então, temos que ter um coração sincero diante dos homens, principalmente de Deus. Quando Deus escolheu o homem ou mulher para o seu trabalho, Ele escolhe as pessoas que sejam sinceros de coração. Deus não escolheu e nem escolhe qualquer pessoa para a sua obra. Amém? O homem escolhe, Deus não. Deus não escolhe qualquer pessoa para a sua obra. O homem, por necessidade, ele já olha assim, olha, ele dá uma olhada assim, você também vai ser ungido para isso e aquilo outro, mesmo sabendo que a pessoa até sabe, ou se não tem aquela visão, não conhece, porque irmãos, tem pessoas que enganam. Você sabia que tem pessoas que enganam? Engana. É um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Tem pessoas que enganam a mim, por eu não conhecer, amém, o que está dentro da pessoa, por eu não conhecer o que está na mente, por eu não conhecer o que está no coração. Mas a Deus ninguém engana. Deus não engana. E Deus sabe, irmãos. Você vê que quando foi escolhido a um dos filhos de Jessé para ser o rei, aí veio muito bonitão. Jessé tinha um filho bonito. É a Bíblia que diz que eles eram bonitos. Amém, gente? Samuel, ele estava encarregado de escolher um rei da casa de Jessé, uma pessoa para ser ungida rei da casa de Jessé. E de repente, amados, ele se deparou com os filhos de Jessé, e ele começou a olhar para o mais forte, o mais bonito. Amém? Porque tem pessoas que vai pela aparência. É bonito. Esse é como é mulher. É como é mulher.
Uma mulher prefere estar com um cara bonito, apanhando todos os dias, amém? Sendo traída todos os dias, amém? Do que estar com um cara simples, trabalhador, honesto, do coração sincero, amém? Ela prefere essas coisas, porque o indivíduo é bonito, o indivíduo é malhado, né? O indivíduo, ele só anda na academia, é uma pulseirinha no pé, é uma tatuagem no lado, não é assim? É assim nos nossos dias atuais o que acontece. Isso é o que? Isso se chama aparência. E muitas vezes é a aparência do mal e não é do bem. E vai sofrer porque escolheu o que ela queria, ou vice-versa, o que ele queria. Amém? É bonitinho, muito bonitinho, meu fofinho, lindinho. Aí mais tarde ela sabe que o indivíduo traiu. Mais tarde ela sabe que o indivíduo agora, está capturando ela, está com maus pensamentos nela. Amém? Está com maus pensamentos. Amém? Ignorância, suicídio de ignorância. Amém, irmãos? Não tem mais aquela paz. Não tem mais paz. Não tem mais união. Porque ali é uma paz. Aqui tudo é uma paz para conquistar. Tanto faz de um lado como do outro. O homem para conquistar a mulher, ele tem palavras doces, como um favo de mel. A mulher da mesma forma, amém? Palavras doces, como favo de mel. Mais tarde, irmão, eu não vou pôr muitos tempos, não. Eu vou pôr menos de um ano. Amém? A indiferença já começa. Porque não escolheu bem. Por que não escolheu bem? Porque o indivíduo tinha um coração impuro. O indivíduo tinha um coração infiel. E não dá para ver o coração de ninguém, irmãos. Tem um provérbio que diz assim: coração dos outros é terra que ninguém anda. Ou coisas que você não conhece. Você sabe os pensamentos do meu coração? Ninguém sabe. Nem eu sei de vocês, mas Deus sabe. Quando a casa cai, quando as coisas acontecem, é melhor falar para você entender. Aí a gente vai descobrir quem eram as pessoas. Aí a mulher vai dizer: mas não é aquele chiquinho daquele quando eu comecei. E ele revida e diz: você também não era a mariquinha que eu conheci. Sabe por quê? Porque tudo estava escondido na igreja. Tanto de um lado como do outro estava escondido. Amém? Isto não é um ensino para casal, mas como eu falar este assunto, porque estamos falando de sinceridade, de um coração sincero. E quando essas coisas acontecem, não tem fidelidade para com o outro e eu não tenho sinceridade. Não tem fidelidade, não tem coração sincero. Amém, meus irmãos? E é preciso ter. Escolheu não? Então agora pede a direção de Deus. Amém? Para Deus consertar, para Deus fazer algo que agrada a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Coração sincero. Tudo isso, igreja, que estamos falando nesta noite, é para que nós subimos aos céus. Aleluia, Pai. Amém? É para que nós subimos aos céus. Porque se nós não tiver isso dentro de nós, é em vão nossa crença. É em vão. E que adiantou passar o quê? 20 anos na igreja, 30 anos, 40 anos, 60, 80 anos. Amém? Não adiantou nada. Porque todo esse tempo o coração estava infiel. Não tinha seriedade no coração. Era um coração infiel. Louvado seja Deus. Cheio de rabinas, imundícia, pensamentos maldosos,
Amém? Mágoa, ódio. Isso está acontecendo no meio do povo de Deus. Isso acontece muito. Amém, igreja? Mas eu quero dizer uma coisa. Aí você me pergunta, pastor, e qual é o rumo dessa pessoa? Qual é, louvado seja Deus, o destino dessa pessoa? Você sabe qual é? Eu vou te falar. E vou falar sem medo de errar. O destino dessa pessoa é ficar nessa terra, nesse sofrimento eterno. Amém? Porque a Bíblia está dizendo: só vai morar no céu quem? Só os santos e os separados e os limpos de coração. Só os limpos. Só aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Amém? Nós devemos ter, louvado seja Deus, amém, irmãos? Sinceridade. Não é brincadeira. Hoje nós podemos fazer ou falar, desfazer de tudo. O Senhor não vai tomar atitude agora. Uma vez eu fiz até uma comparação aqui com os irmãos, e o Senhor ele tem uma taça. Amém? Essa taça, irmãos, ela é acumulada. Ela é acumulada. Louvado seja Deus. Amém? Ela é acumulada todas as coisas que nós praticamos. E ela vai se enchendo. E ela vai se enchendo, vai juntando tudo. Antigamente, os nossos antepassados, há mais de 6.000 anos, as coisas eram compradas no ato. Amém? Era no ato. Hoje, não, as pessoas desfazem de tudo. Da palavra do Senhor, principalmente. Pessoas que não recebem. Amém? Mas Deus não vai se importar agora. O Senhor ele vai cobrar no dia. Está juntando. Quando essa taça ela transbordar, aí não tem mais como. Quando ela transbordar, o Senhor vai virar, olha, e vai derramar toda a sua ira aqui na terra. Nesta hora, a igreja de Deus não mais está aqui. Amém? Amém. Não está mais. Nesta hora, a igreja do Senhor já tem sido levada. E o sofrimento eterno vai acontecer. As pessoas acham assim: não, mas peraí, esses crentes há muito tempo falam que esse Jesus dele vai voltar e nunca volta. Isso não vai acontecer nada não. Mesmo se voltar, é eles que vão. Nós vamos ficar aqui no bem bom, curtindo barraca, curtindo prostituição, curtindo drogas, curtindo tudo que não presta. Vai ficar nada disso não. Nada mais essas coisas vai ficar nessa terra depois da igreja subir. Haverá uma grande destruição. Haverá uma grande destruição. Essa terra, ela vai ser sim, louvado seja Deus, consumida. Como, pastor? A Bíblia diz que a terra será o quê? Ela será o quê? Revestida. Amém? Revestida. O céu será o quê? Será o quê? Enrolado. Depois, antes da terra ser revestida, vai ser queimada. É o que diz a Bíblia. Vai ser queimada. Aí quando ela for revestida, vai descer a nova Jerusalém. E vai descer
novos céus, novo céu, nova terra. A ideia é essa nova Jerusalém de Deus, que é onde os escolhidos, é onde os santos, é onde os que foram perseguidos por causa desta palavra vão habitar. É o que diz a palavra do Senhor. Amém? É onde nós vamos habitar. Louvado seja Deus. As pessoas acreditam ou não, mas isto vai acontecer. Isso vai acontecer. Isso não é apenas derrotando a ninguém. Isso não é apenas, louvado seja Deus, um ponto de fato. Não, aqui é realidade. Isto é realidade. Isso é fácil e vai acontecer. Aleluia. Você sabe por que as pessoas não acreditam? Você sabe que as pessoas não tomam uma decisão? Esse mundo é enganador. Todos os anos o diabo, irmão, ele lança uma coisa mais atraente do que as outras passadas. Ele nunca vai gerar, nunca vai construir, ele nunca vai, amém, fabricar, ele nunca vai gerar algo ruim que as pessoas não ficam abismadas. Não. Ele só faz coisas para atrair, tirar a atenção, tirar a visão do povo de Deus e da palavra. E a Bíblia diz ainda assim, que se possível for, até os escolhidos de Deus serão o que, irmãos? Serão o que eu não ouvi? Serão enganados. Até quem os escolhidos. Se os escolhidos serão possível ser enganados e chamados, porque existem dois tipos de pessoas que Deus está, amém, de olho. Primeiramente Ele chama, segundo Ele escolhe. E nós temos que fazer tudo, irmão, para ser escolhido. Amém, igreja? Temos que fazer de tudo para Deus escolher nós. Olha, irmão, nem que eu seja o último da fila, mas eu quero estar nessa fileira. Oh, meu Deus, nem que eu seja o último, eu quero estar nessa fileira, porque eu sei o que vai acontecer neste mundo aos olhos da Bíblia. Amém? Aos olhos da Bíblia eu vou saber o que vai acontecer. Não ficará raiz e nem ramos. Tudo será consumido pelo fogo. Se a raiz vai ser consumida, e o humano, e o homem, que quer dizer humano, e a mulher, e os animais, e os bens, e as terras, e os dinheiros, e o ouro, e a prata, e os carros importados, amém? As contas bancárias, vai para onde? Tudo consumido pelo fogo. E vão viver de que agora? Vão viver de quê? Não, nós somos profissionais, nós somos engenheiros, nós somos atores, nós somos atrizes, somos modelos, cantores profissionais, amém? Ganhamos muitos dinheiros. Tem mais nada disso não esquece. Amém? Não tem mais ninguém para te contratar para nada, porque a pobreza, a miséria vai se alastrar. Você sabe por quê? Porque não tem sinceridade demais nos homens, nas mulheres, e já está começando agora. Começando não, isso aí já vem há muito tempo. A desobediência, a hipocrisia do povo, amém? Para com Deus. Aí não tem como Deus poupar. Irmão, se Deus não poupou Jesus Cristo, às vezes as pessoas até dizem assim, mas eu também sou filho de Deus. Não é assim? Quando você evangeliza alguém, meu irmão, minha irmã, Jesus se ama, vem para Jesus. Jesus está voltando, Ele quer te salvar.
seja um filho de Deus. Eu já sou filho de Deus. Desde o ventre de mamãe eu já era filho de Deus. Eu provo que não era. Eu provo que não era. Se a minha Bíblia estiver errada, eu não tenho culpa, porque quem está falando é ela. Amém? Eu tenho 3 Bíblias na versão católica. E essas 3 Bíblias dizem a mesma coisa desta. A mesma. E lá no capítulo 3, do versículo 16, do Evangelho de São João, está dizendo o que, igreja? Todos sabem de qual? O que está dizendo lá? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Olha, é aquilo que eu vou parar. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Igreja, o que é unigênito? Unigênito quer dizer o único. E agora? Como é que as pessoas dizem que são filhos de Deus? Igreja? Responda. Até mesmo as pessoas que dizem que são filhos de Deus, e agora? Como é que você me diz que é filho de Deus, se a Bíblia está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Olha. Amém? Comprova. Mas a Bíblia diz que aqueles que receberam, o que quer dizer, igreja? Aqueles que receberam Jesus, que era o Filho de Deus, ele deu, irmãos, o direito de ser filhos de Deus. Aleluia. Somos nós. Amém? Nós não éramos filhos, mas ele nos deu o direito de ser o seu filho. Agora nós sim podemos falar que somos filhos de Deus. E as pessoas, amém, podem também entrar nesse estilo. É só aceitar Ele como Salvador. Amém? É só aceitar Jesus como Salvador, que agora gera ser filho de Deus também. Porque então ele dá o mesmo direito dessas pessoas ser filho. Pastor, e agora eu que não sou crente, eu sou o que de Deus? É fácil. Você é uma criatura. Criatura não quer dizer filho. Amém? Ele criou, mas não é filho. Você já viu que alguém que pega uma pessoa para criar, uma criança para criar, essa pessoa é pai legítimo? Essa pessoa é mãe legítima? Não é. Ela é o quê? É adotivo. Amém? Não somos filhos de Deus legitimamente. Nós somos o que de Deus? Filhos por adoção. Amém, igreja? Porque Ele nos deu direito de nós sermos seus filhos. Aleluia. Então vale a pena tenhamos sinceridade com Ele. Vale a pena tenhamos um coração sincero para com Deus, porque Ele não foi fiel para conosco. Qual foi a fidelidade de Deus para conosco? Foi isso. Amém? Foi Jesus Cristo sendo seu Filho. Ele deu para morrer na cruz do Calvário, derramando seu sangue para nos salvar. Preço de sangue. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Amém? Ele, louvado seja Deus, saiu arrastando tamanha cruz pelas ruas de Jerusalém até o Calvário, até o Gólgota. Chegando lá, Jesus Cristo foi subindo em um madeiro. Aleluia. Nesse madeiro, Jesus, ele ainda sofreu as consequências até a morte. Aleluia. Pregaram pregos aos seus pés, às suas mãos, pegaram as lanças e transpassaram ao seu lado. Amém? Louvado seja Deus, isso tudo para nos dar a salvação. Glória a Deus. Aleluia. Todo esse sacrifício, pastor, tudo isso, quer dizer, Deus fez um sacrifício e Jesus fez outro. Amém? Qual foi o sacrifício de Jesus? Morrer por mim, por vocês. E o de Deus, pastor, que é o seu pai, o pai de Jesus, foi dar o seu filho.
ele teve um coração sincero. Deus teve um coração sincero para com você e para comigo. Jesus também teve o seu coração sincero. Você vê aí, por favor, leia aí para mim, São João 17. O que Jesus, irmão? Vamos ver se ele estava orando por todos. Vamos ver se Jesus estava orando por todos. As pessoas às vezes interpretam o texto errado. Mas Deus, Ele ama a todos. A Bíblia diz que o Senhor, aleluia, Ele não tem prazer na morte de ninguém. Mas veja o que Jesus falou na sua oração, no capítulo 17 do Evangelho de São João. Um coração sincero, irmãos, é tudo. Leia para nós em voz alta. Pode ler. Pode ler, cachorros. Aleluia. Deus, depois de assim falar, Jesus, levantando os olhos ao céu, diz: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Assim como lhe desse autoridade sobre cada carne, para que dê a vida eterna a todos aqueles que lhes têm dado. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, como aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu nos deste, aguardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me deste provém de ti, porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que sai de ti, creram que tu me enviaste. Até aqui. Continuar? Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me tens dado, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as coisas são minhas, e neles estou glorificado. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu não vou para ti, Pai Santo, guarda-os, eu vou para ti, Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome, que me deste, os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Continua? Amém. Amém. Obrigado, pastor. Louvado seja Deus. Irmãos, meditaram bem na sinceridade do coração de Jesus. Vocês meditaram bem na leitura desse texto? Vocês meditaram? Amém? E o que me chama a atenção desse texto é o que ele fala, que ele não estava rogando, ou não estava intercedendo, ou não estava pedindo, ou não estava orando pelo mundo. Vocês meditaram nisso? Por quem é que ele estava fazendo todo esse sacrifício? Por quem é que ele estava pedindo agora, clamando e intercedendo? Para quem era? Era por nós, era por aqueles que já estavam com ele também na época dele, e por nós agora. Amém? Louvado seja Deus, por aqueles que clamam o seu nome, hoje atual, ontem, hoje, para sempre, ou até a vida dele. Amém? Ele estava clamando por esse povo, não pelo mundo, por aqueles que estavam ali ao seu arredor, por aqueles que estavam temendo a sua palavra, temendo a ele, obedecendo a ele. Não era por todas as pessoas, não. E às vezes nós temos um hábito de dizer isto. Eles que obedecem, né? É só pelos que obedecem. E muitas das vezes a gente também está batendo na tecla todo tempo, orando por aquela mínima pessoa, por aquele mínimo objetivo, por aquela mínima. E não quer nada com Deus. Você sabia que estamos errados?
Ele está dizendo aqui, é só pelos que me obedecem. Só aqueles que me receberam, Pai. É só por eles que eu estou te pedindo. Quer dizer, meu irmão, é aquilo que eu falei no princípio desse culto. Eu estou todos os dias numa igreja, está todos os dias numa igreja, está todos os dias lendo a palavra, está todos os dias também jejuando, está todos os dias não sei o que mais, etc. Isso não significa que eu estou sendo salvo. Isso não significa que eu estou sincero. Não. De forma nenhuma. Amém? Então Jesus, ele foi sábio em sua oração a Deus e disse: Pai, somente aqueles que me obedecem. Porque, amados, se a gente for falar para as pessoas, fazer aquilo que a palavra diz, a pessoa já muda de endereço. Já muda de endereço. Chegando lá, se for a mesma, muda de endereço. Fica mudando de endereço. Igual beija-flor. Quem conhece o pássaro beija-flor? Amém? Ele aonde tem louvado, aonde tem uma flor, uma rosa, ela está lá. Ela não tem um local certo, ela quer estar em todos os lugares. Amém? Assim está tipos de crente que não tem coração sincero, que não é obediente. Amém? Que não tem, louvado seja Deus, sinceridade com Deus, com a palavra e com o seu ministério. Aleluia. Irmãos, é o que nós vamos falar no sábado que vem. Louvado seja Deus sobre a perseguição da igreja, sobre a fidelidade das pessoas da igreja. Nós vamos falar desse assunto em nome de Jesus Cristo. Só para terminar, louvado seja Deus, quero ler mais um texto da palavra de Deus, como semente a um coração sincero. Louvado seja o nome do Senhor. Nós lemos Marcos, foi isso? Aleluia. Louvado seja Deus, Marcos 7 e 6, que nós lemos. Provérbios 27, né, irmã Terezinha? Amém. Então nós vamos ler agora, Márcio, 1 Samuel. Pode ler lá em 1 Samuel. Louvado seja Deus. Escolher pessoas, irmão, que sejam sinceros de coração. Amém? Principalmente aos ministros, né? Aos fundadores, aos presidentes de igreja, né? Louvado seja Deus, escolher obreiros futuros, amém? Que sejam eles sinceros. Uma pessoa que está no meio de tudo que não agrada a Deus, mas essa pessoa é sincera? Não é. Uma pessoa que toda coisa, louvado seja Deus, amém? Ele está se arrepiando. Isso é sincero? Se arrepiando, eu digo, se zanga com tudo. Amém? Se zanga com tudo. Ele tem um zangador no pé do forró. Contudo, se zanga. Essa pessoa não é, irmãos, não é adequada para a obra de Deus. Olha, vamos ver aí. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que ter cuidado. Presidentes de obra têm que ter cuidado com pessoas que eles escolhem para a frente da obra. 1 Samuel capítulo 3, versículo 14. Amém? Pode ler para nós, se achou? 13 e 14. 13 e 14. 1 Samuel 13 e 14. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem lê para nós? Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Está vendo? Olha, Saul, ele é que era o rei. Agora, por que não é caro, né? Cláudio. Por que
diácono Cláudio, que Deus tirou o reinado de Saul? Por quê? Por desobediência. Porque não tinha um coração sincero. Agora, Deus visando agora um coração sincero, como foi que ele falou aí, irmão Cláudio? Deus visando agora Davi, um homem segundo o seu coração, meu irmão. Então Davi, agora me diz o texto que Davi tinha um coração sincero. Mas como você prova, pastor? Se o próprio Deus diz que está agora ele escolhendo um homem segundo o seu coração, quer dizer que Davi era o quê? Sincero. Porque Deus é sincero. O coração de Deus é sincero. Então, se Deus está escolhendo um homem segundo o seu coração, eu posso dizer com todas as letras que Davi também era sincero. Amém, igreja? Então temos que ter o nosso coração sincero. Nós temos que ser sinceros. Louvado seja Deus na obra do Senhor. Aquilo que eu falei, olha, irmãos, presta atenção aqui, por favor. Presta atenção. Aquilo que eu falei no princípio, seriedade, sinceridade não é cara feia. Isso aí é ignorância. Sabia? Pessoas que olham com cara feia assim, ó. Isso é o quê? Ignorância. É ignorância. Arrogância. São por aí, são essas coisas. Amém? Agora, sinceridade é nos nossos atos, é naquilo que nós vamos fazer. Se é coisas ruins que prejudicam a nossa salvação, que abomina a Deus, nós não temos que fazer. Nós não vamos fazer. Então isso nós estamos dando lugar ao quê? A sinceridade, a seriedade. Somos agora sinceros e temos os nossos corações sinceros. Amém, meus amados? Amém? Então dessa forma, principalmente, irmãos obreiros, principalmente aqueles que estão sendo o quê? Observados, estão sendo observados, principalmente, louvado seja aqueles que são candidatos, né, ao diaconato, candidato ao presbitério, candidato a evangelista, candidato a missionário, candidato a pastores. Amém? Nós temos que ter um coração sincero, não sendo aquela pessoa que tem pessoas, irmão, que ele é igual um palhaço. Ele é igual um palhaço, como está no meio do ímpio. E o ímpio fica tirando a cosquinha para ver mais o fruto mal dele, ele mesmo acusado. Amém? Você sabia que tem crente amorista? Tem crente amorista, faz todo mundo rir. Amém? E faz todo mundo falar mal dele. Faz todo mundo rir, faz todo mundo falar mal dele. Isso não é de crente. Amém? Esse crente não é crente. Esse crente aí, se for para mim ser crente dele, eu não vou. Sabe por quê? Porque ele está agindo do jeito do ímpio. Pedro, um dia ele foi repreendido pelo homem que outrora era um perseguidor da igreja. Outrora era um perseguidor da igreja. Quem era esse, igreja? Paulo. Porque Pedro estava agindo do jeito do ímpio. Paulo chegou para Pedro e disse: Pedro, como é que tu, sendo judeu, rapaz, fica dando um exemplo aí, rapaz, para ele fazendo, agindo mesmo as coisas do ímpio, fazendo tudo que o ímpio faz, tu está fazendo aí, rapaz? Pedro, que era um homem também que estava ali, olha, todo vapor, a todo momento com Cristo, e foi repreendido pelo apóstolo Paulo. E hoje a gente vê isso no meio do povo de Deus. Temos que ter sinceridade, a gente tem que passar confiança, irmãos. Amém? Da gente para as pessoas. Não, na nossa sinceridade, nós demonstramos uma cara feia. Isso também nos afasta das pessoas. Eu tomei isso em si, em mim mesmo, tempos atrás. Eu era também meio. Eu pensava que andava só fechado para mim, né? Eu estava sendo um treino, de verdade. A pastora Ju está dando risada porque ela lembra, né, pastora? Da época. Eu era um pouco difícil. Tudo eu pensava que era ser santo.
mas não era ignorância, descobri que era ignorância. Amém? Agora, melhorei, por quê? A gente tem que saber também, irmãos, entrar e sair. Amém? Temos que saber entrar e sair. A gente tem que saber conhecer quais são as coisas de cristão, para a gente não ser chato, para a gente também não entrar em contradição com Deus. Amém? Então tudo no tempero, um coração sincero. Amém, igreja? E assim eu quero agradecer, irmãos, a oportunidade que me deram mais uma vez. Louvado seja Deus, eu agradeço a presença de todos vocês que estiveram aqui nessa noite. Não é aquela mensagem eloquente como vocês esperam, né? Nós temos o costume de ver as mensagens eloquentes, glorificamos, exaltamos, amém? Porque é um culto de ensinamentos. Amém, igreja? O culto de ensinamento é assim mesmo. E a Bíblia diz que temos que estar tarde para, cedo para. Amém? Tem um estudo também que Deus me deu assim: a melhor maneira de aprender é ter alguém que ensina. E a igreja tem uma oportunidade. Essa igreja é rica, igreja. Essa igreja multimemorial era riquíssima. Tem tudo aqui: cantores, pregadores, amém? Professor, eu não sou professor, nós temos ensinador da palavra, amém? Tem tudo. Então temos como também crescer, tanto, amém? De material como espiritual. Que assim Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém? Então vamos em nome de Jesus. Fica de pé, igreja. Vamos fazer um encerramento. Sábado que vem estaremos aqui, irmãos. Amém? Invoque as pessoas. Invoque mais pessoas para vir. Incentive as pessoas para vir aos ensinamentos da palavra. Amanhã estaremos aqui, né, no culto normalmente das 6h30, né, sim, pastor? Das 6h30, louvado seja Deus, a igreja esteja na casa do Senhor em peso, não falta. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, para que Deus possa assim nos abençoar em nome do Senhor. Soberano Deus, Deus, eterno Pai, nós somos gratos a Ti, Deus, por essas palavras, por esses ensinamentos, meu Deus, que Tu tem passado, meu Pai, aos nossos corações, a sermos sinceros, meu Pai, para contigo, para com os homens, para com as pessoas, meu Pai. Ó Deus, temos um coração sincero, é tudo. Se nós não descobrirmos, Senhor, meu Deus, a infidelidade dos nossos corações, meu Pai, nos mostra. Se tivermos, Senhor, nós estamos conscientes, nos dá, Senhor, meu Deus, um coração novo, como disse o Teu servo Davi, meu Pai. Transforma, liberta, meu Senhor, e nos dá, Senhor, uma dádiva tamanha, Senhor, de um coração puro, enriquecido em pureza, em nome de Jesus. Despede teus filhos, despede tuas filhas, meu Pai, para os seus lares, da noite de paz, da noite de alegria, uma noite de vitória a todos, livre de perigos, livre de acidentes. Assim nós pedimos, também nós te agradecemos em nome de Jesus. Estende tuas mãos ao seu lado. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do doce Espírito Santo de Deus esteja com todos